Olá a todos, todas e todos, sejam muito bem-vindos. Nós vamos hoje dando continuidade ao nosso processo formativo, né, aos nossos processos de formação. Eu sou o professor Valdir Silva, eu sou uma pessoa branca, tenho olhos e cabelos castanhos claros, eu uso óculos. Hoje eu estou com uma camisa em tons aqui de bege, estou à frente de uma estante com livros, né, e alguns objetos e material que a gente usa no dia a dia, material de professor e materiais aí de pesquisa, né? Hoje nós temos dois super convidados aqui conosco, nós temos a Sirlene e o Everaldo, que vão partilhar com a gente da nossa formação, e eu vou chamando-os para então se apresentar. Sirlene, passo a palavra. Obrigada, Valdir. Olá, professores e professoras de matemática. Eu sou a professora Sirlene Neves. É um prazer estar aqui com vocês, é sempre um prazer e uma alegria. Eu sou morena, eu tenho os olhos claros, eu estou usando um óculos com armação azul, eu tenho os cabelos castanhos na altura dos ombros e estou numa sala onde o fundo aqui atrás de mim é branco. E agora eu vou passar a palavra para o nosso colega Everaldo. Obrigado, professora Sirlene, obrigado, Valdir. Meu nome é Everaldo Machado, vou trabalhar com vocês, é um prazer estar aqui com vocês hoje trabalhando. E eu tenho o quê? Eu tenho uma idade média aí de uns 45, 48 anos, tenho os cabelos castanhos, hoje eu estou usando uma camisa da cor azul, uso óculos de armação preta e é um prazer estar aqui com vocês esse dia de hoje. Passo a palavra para você, Valdir. Obrigado, Everaldo, né? O Everaldo falou ali da idade, eu até falei que eu acho que eu sou de meia idade, eu completei 50 anos esse ano, então vamos que vamos, que tem muita coisa pela frente, né, Everaldo e Sirlene? Bom, eu quero agradecer também aqui, né, a Bianca e o André, que vão fazer a nossa tradução em Libras, e eu vou compartilhando então o nosso material para que a gente possa ir dando continuidade à nossa formação. Bom, hoje nós estamos trabalhando então, né, o processo de formação de professores, do material do Aprender Sempre, o currículo, a componente curricular é matemática do ensino médio, e vamos para a parte 2 da semana de estudos intensivos, hoje, 8 de dezembro de 2022. Bom, então é nosso processo sempre trazer a vocês, se necessário, usarem o QR Code para acesso ao caderno do Aprender Sempre, volume 1 e 2, né, ou pelo link, né, ou diretamente no site da secretaria, né, por meio dos repositórios que tem de materiais e vídeos. Os roteiros formativos também estão disponíveis para vocês, para que vocês possam verificar a formação integral que foi realizada durante esse ano de 2022, né, o acesso da mesma forma, pelo QR Code ou pelo link da secretaria. E os nossos objetivos hoje são os de revisar o cronograma e a estruturação das formações do Aprender Sempre em relação ao quarto bimestre, retomar e aprofundar, sistematizar conceitos e ideias, né, das formações, né, discutidas anteriormente, né, mais as pílulas de conhecimento, sempre pensando nesse momento em fortalecer a semana de estudos intensivos para que os professores, né, possam fazer seus encaminhamentos na unidade escolar, no espaço educacional. E também pretendemos discutir um pouquinho sobre a estruturação de questões para avaliações, sejam elas na escola ou da SEDUC, SARESP, SAEB, entre outras, né? Então, vamos iniciando aqui o nosso primeiro momento, né? Vamos revisitar aqui o nosso cronograma. Hoje, 8/12, nós estamos trabalhando a SEI parte 1,
né? Desculpe, a CEI parte 2, né? Avaliação, recuperação e aprofundamento, né? E a nossa estruturação de formação, a nossa estrutura é sempre ter um processo, parte 1 da transmissão de etapa, que é um processo mais conceitual, mais formal, né? E depois as pílulas de conhecimento que focam uma das atividades do material do Aprender Sempre, e depois a parte 2, né? Que é também uma transmissão de etapa, como na parte 1, que visa focar um pouquinho mais algum assunto que foi trabalhado na parte 1 da transmissão de etapa, para que nós possamos aí nos aprofundar, né? Então, para que o professor, né, possa revisitar as formações anteriores, os conteúdos, né, basta ir ao centro de mídia, acessando o QR Code ou o link que está disponível para vocês, né, no centro de mídias sp.educacau.sp.gov.br, fazer o acesso, né, e se tiver dúvida, como procurar, né, colocar lá as formações de quinta-feira, que vão aparecer todas para vocês aí, para que vocês possam estar revisitando essas atividades e estas formações. Bom, vou passando aqui para um segundo momento, né, vou discorrer aqui um pouquinho desse segundo momento. Nós tratamos, né, na semana, na parte 1, né, da nossa formação, sobre, né, as avaliações, né, da CEI, né, alguns diagnósticos, né, e aí a gente está trazendo hoje uma proposta aqui de planejamento, né, da CEI, né, para pensar as ações pedagógicas diversificadas, né, a forma colaborativa, né, o professor como mediador, como gestor ali do processo de ensino e aprendizagem, né, e analisar aqui, debater e ajustar as estratégias de atuação, buscando soluções para problemas enfrentados e propor ações que possam responder às demandas identificadas, né? Então, para que a gente pudesse trabalhar na CEI, para que nós pudéssemos buscar um material mais apropriado, né, nós trabalhamos aqui, buscamos temos a possibilidade, né, de trabalhar em sala de aula, né, as avaliações do professor, a ADE, a AP, a ADR, a SDA, o SARESP 2021, o SAEB 2021. Então, são avaliações diagnósticas, avaliações de aprendizagem, né, de sequências digitais, que nós, professores, temos acesso, né, para que nós possamos planejar a semana de estudos intensivos e, assim, poder recuperar ou aprofundar o conhecimento de nossos estudantes nesse período de fechamento desse ciclo. Bom, a estrutura, né, para a semana de estudos intensivos, né, ela é distribuída aí durante todo o processo anual, né? Então, temos aqui um processo do primeiro ao quarto bimestre, em se tratando da última CEI do ano, né? Então, esses volumes separados em 1 e 2, né? Onde nós temos sequências de atividades de 1 a 8 para cada volume, né? E a sequência de atividade do primeiro e segundo volume, de 1 a 8, indo de 1 a 4 no primeiro, de 5 a 8 no segundo, né, no segundo bimestre, no terceiro bimestre do volume 2, de 1 a 3, e no quarto bimestre, de 4 a 6. Então, foram, ao total, em 2022, 42 sequências de atividade do ensino médio e 60 aí do ensino, dos anos finais do ensino fundamental, né? Então, vale como sugestão aqui para a semana de estudos intensivos, né, algumas sugestões de metodologias ativas que nós já estudamos em formações anteriores, para que a gente possa potencializar esse processo durante esse período que vamos estar com os alunos em recuperação, né, ou em aprofundamento. Então, a gente tem o processo de resolução de problemas, que nós já comentamos bastante, trabalho em pequenos grupos e sala de aula invertida também,
já falamos nos processos anteriores, o aprendizado entre os pares, a gamificação, né, o design thinking, né, a cultura make e o trabalho com projetos, né? Cabe a nós, professores, né, identificarmos uma dessas metodologias, uma dessas estratégias de trabalho, né, para que a gente possa, nessa semana de estudos intensivos, né, trabalharmos com os nossos estudantes para que eles tenham o maior aproveitamento possível. Bom, vamos chegando aqui ao terceiro momento, né? E eu vou pedir para que a nossa convidada Sirlene, né, dê continuidade daqui para frente no nosso processo, para que a gente possa aí levar a vocês uma outra visão e uma outra fala das atividades que estão sendo propostas. Sirlene, passo a palavra. Obrigada, Valdir. Então, agora nós vamos para o nosso momento de reflexão. E a questão nesse nosso momento quais quesitos são necessários para elaborar uma questão para uma avaliação? Então, professor, nesse momento, professores, professoras, nós convidamos vocês a pausarem, né, o vídeo, fazerem as suas considerações, escreverem no seu caderno de bordo, registrarem as suas dúvidas. Tenham um momento, porque a gente precisa olhar para esses aspectos importantes da nossa prática profissional. E eu vou aqui chamar o Valdir para ele responder para a gente. O que você considera necessário para elaborar uma questão, Valdir? Bom, eu vou falar uma das questões, né, para que depois você possa discorrer aí um dos itens, né, que eu gosto muito de trabalhar, que são os distratores, né? Eu gosto de pensar aí quais os caminhos para que a gente possa criar os distratores, né, dentro de uma questão, e é claro que a gente precisa sempre considerar aí num processo geral, né, eu levo sempre em consideração a taxonomia de Bloom, para que a gente tenha atividades menos complexas para as mais complexas, para que os nossos alunos possam, né, ter um desencadeamento lógico aí na resolução das atividades. Mas eu falei de um dos itens, né, e agora eu vou pedir para que o Everaldo também participe aqui conosco, né, e dê a sua opinião sobre essa questão. Passo a palavra, Everaldo. Obrigado, Valdir. Eu acho que foi muito importante. Eu acho que a gente lembra da taxonomia de Bloom, lembra dos distratores, e a gente tem que levar muito em conta a turma que nós estamos aplicando, porque, na verdade, quando você faz um item ou uma questão, ela não é um item geral, ela tem uma certa finalidade para medir o conhecimento, ou medir como está o desenvolvimento daquele aprendizado daquela turma. Então, para isso, a gente precisa olhar muito bem para a turma. Às vezes, uma questão que serve para uma turma não serve para outra. Então, é importante a gente calibrar essa questão para a turma que nós estamos querendo, porque aquela turma, às vezes, ela vai responder melhor um tipo de questão do que a outra. E, principalmente, depois da gente fazer essa avaliação, ela deve ser reflexiva. O que nós vamos mudar? Porque aquela questão é de mão dupla. Ela avalia tanto o que o aluno aprendeu ou aquilo que a gente deixou de ensinar ou achou que estava ensinando. Então, essa reflexão ela é muito importante. Passa a palavra aí, Sirlene. Gente, obrigada pelas considerações, vocês foram excelentes. E eu pergunto agora a você, professora, as suas considerações. Você pausou o vídeo, pensou, e aí? Será que as suas considerações vão de encontro ao que a gente falou? Será que foi um pouco diferente, complementou? É isso aí, agora a gente vai dar seguimento, gente, e vamos falar das etapas para a construção de uma questão, já que a gente está falando de elaboração de questão para avaliação. Bom, para começar a construir uma questão, a gente precisa pensar nos aspectos técnicos e nos aspectos pedagógicos. Então, primeiro, eu preciso pensar em qual habilidade eu vou elaborar aquela questão. Como o Everaldo colocou aqui para a gente precisa pensar na turma, precisa pensar no grupo de estudantes, porque uma questão, gente, ela é feita para realmente diagnosticar a proficiência, diagnosticar o conhecimento da nossa turma, dos nossos estudantes. Então, para isso, onde eu vou procurar essa habilidade? Ou na matriz de referência, tem aquela do SARESP, ou também no currículo paulista, que tem todas as habilidades de todos os anos 7.
E a próxima slide, gente, a gente vai refletir sobre a elaboração dessa questão, né? Então, eu tenho que pensar nos aspectos tanto os técnicos quanto os pedagógicos. Então, eu começo o processo de criação. Então, eu preciso utilizar diversas linguagens, gente. Quanto mais representações, quanto mais formas de se comunicar com o nosso estudante nesse momento, melhor a gente vai conseguir o diagnóstico no final. E a gente sabe que para conseguir o conhecimento de um objeto de conhecimento, quanto mais representação o nosso estudante tiver sobre aquele objeto, mais conhecimento ele tem. Então, vamos usar e abusar das linguagens, das representações. Depois a gente tem o que a gente tem que ter em mente, né? Bom, gente, o nível de dificuldade da questão, ele tem que estar na habilidade, no conteúdo, no objeto de conhecimento, e não na formulação. Então, a gente tem que pensar direitinho, elaborar enunciados que sejam claros para que o nosso estudante possa entender o que aquela questão está pedindo, qual é o comando. E depois a gente tem que verificar a relação ao enunciado da questão, né? Então, como eu já disse, o enunciado precisa ser claro, precisa ter a complexidade conforme a habilidade, e a gente tem que tomar cuidado, né, gente, para não dar duplo sentido, para a gente não ter que entrar em questões conflituosas, questões preconceituosas. E a gente precisa, agora vamos para as alternativas, né? O que a gente precisa ter em mente para as nossas alternativas, né? A alternativa correta, ela precisa ela exige uma relação direta com o enunciado, né? Então, o comando tem que ser claro, tem que ser direto, e a resposta correta tem que estar bem relacionada a isso. E o que a gente tem que evitar nesse momento, né, gente? Informações desnecessárias. A gente sabe que aqueles famosos textão, às vezes acaba confundindo o nosso estudante e aí acaba não dando as evidências que a gente precisa para fazer essa segunda etapa, né, que o Everaldo falou, que é participação depois do diagnóstico. E nesse momento também, taxonomia de Bloom, como disse lá o Valdir, ela é muito importante. Bom, e aí a gente vem para um exemplo, né? Um exemplo dessa questão. Então, aí a gente tem um texto que é: observe a cozinha desta casa conforme a figura de vista superior. Esse é o enunciado. É o texto, é o contexto, é aquela historinha que a gente conta com os dados. E aí, a gente tem o suporte. Quem é o suporte? É a imagem, é o desenho, é o gráfico, que muitas vezes ajudam os nossos estudantes a decifrarem o enunciado, né? E depois tem o comando. Gente, o comando tem que ser claro e direto. Qual o móvel que fica no centro da cozinha? E aí a gente vem para as alternativas. Gabarito é a correta, só existe uma. E depois vem os distratores, que é quando a gente vê em que ponto ficou a aprendizagem, né? Se o estudante acertou, está certo. E se ele não acertou, a gente tem que, por meio dos distratores, a gente saber aonde, que ponto ele parou para a gente conseguir começar o nosso trabalho pós-diagnóstico. Agora eu vou passar a palavra para o meu amigo lá, Everaldo, que vai falar para a gente sobre as questões. É com você, Everaldo. Obrigado, Silene, obrigado pela participação. E o que a gente está pensando? Quando nós falamos sobre uma questão, acho que uma coisa muito importante é a gente lembrar realmente como que ela envolve. Então a gente vai pegar algumas habilidades, algumas questões que foram trabalhadas na nossa AP nesse ano e a gente vai discutir alguma coisinha. Então quando a gente pega essa questão do primeiro ano do ensino médio, é que ele fala para nós, que ele vai falar que 21% apenas dos nossos estudantes acertaram a questão. Eu não gosto de ler 21% dos estudantes acertaram. Eu vou ler o inverso, 79%
99% dos meus estudantes erraram essa questão. O que levou ele a errar? Se é reconhecer um número racional como um número real cuja representação decimal é infinita, não periódica, estimar a localização de alguns deles na reta. Está lá na nossa situação de aprendizagem 1, no volume 1, na parte 1, lá no primeiro bimestre. Quando nós olhamos essa questão, muito lembrado, a Silene falou, nós temos o que? Um enunciado. O que é esse enunciado? É aquilo que deve ser colocado para nós, para fazer o texto nosso. Nós temos um suporte, que geralmente é uma imagem ou uma figura, alguma coisa que nos dá base para a gente entender aquele enunciado. E a comanda, aquilo a gente vai pesquisar. Nesse caso, a comanda é o quê? Qual seria a raiz cúbica de 13? E aí vem os distratores. Qual que é o papel dos distratores, né? O papel dos distratores não são respostas aleatórias que não identificam nada. Então, o que eu tenho que pensar num bom distrator? O distrator, ele é um caminho de um pensamento que o aluno teve que não é o caminho correto, não é o caminho que ele iria seguir na lógica para acertar o enunciado, e sim um caminho, um desvio de pensamento, onde eu posso corrigir. Vamos dar um exemplo. Ao invés de ele somar, ele poderia subtrair. Aí eu vou colocar essa resposta que vai dar. Ao invés de multiplicar, ele poderia dividir. Talvez, ao invés de fazer uma operação de adição, ele fez uma multiplicação. Quando ele fez isso, ele vai achar a resposta. Então, cada uma dessas respostas que mostra um caminho do pensamento dele é um bom distrator. E esse distrator vai fazer o quê? Com que a gente consiga perceber aquilo que o aluno não consegue, aquilo que o aluno está com dificuldade de entender do enunciado. Então, quando a gente pega esse enunciado, ele vai ter a capacidade de investigar. Eu estou procurando a raiz cúbica de 13. Olha que interessante. Se o aluno, por acaso, não entender uma raiz cúbica, achar que a raiz cúbica, na verdade, é uma raiz quadrada, ele vai pensar assim, bom, uma raiz quadrada, então raiz quadrada de 13 deve estar entre quem? Entre 9 e 16. Então, praticamente, a resposta vai estar entre quem? Entre 3 e 4. Aí ele vai marcar lá aquele ponto entre 3 e 4. Por quê? Aí ele vai encontrar um distrator dessa forma, que no caso aí é 3,5 e 4. Por que ele encontra esse distrator? Porque na hora de eu corrigir, na hora de eu observar, se ele anotou isso, o que eu percebo? Que o aluno não conseguiu entender a raiz quadrada de 13 e achou que fosse uma raiz cúbica de 13 e tratou como se fosse uma raiz quadrada. Então já mostra para nós um desvio da onde que eu posso trabalhar com ele, se não ficou bem consolidado. E aí nós vamos ter que achar aí, para você mostrar, tudo da onde que ele parte para cada uma delas. Como que é o gabarito? Então, qual seria a resposta? É fácil para o nosso aluno. Basta ele pensar o quê? Que a raiz cúbica de 13, 2 elevado ao cubo dá 8, assim como eu tenho que 3 elevado ao cubo é 27, ou seja, a raiz cúbica de 13 está entre quem? Entre 2 e 27. Como o 13 está mais perto do 8, então ele está mais perto da onde? Do 2. Aí é só procurar no nosso suporte, na nossa reta suporte aí, que está dando o suporte a esse exercício, e nós vamos ver que o ponto localizado é entre quem? Entre 2 e 2,5, para a gente pensar aí no caso, né, para a gente poder observar. Então é dessa forma. Quais são os erros que ele pode cometer? Um dos erros é esse, na hora que ele vê o enunciado, que ele vê o gabarito, ele não pode entender essa comanda, não entende esse monte de pontinhos, ele pode ler que ao invés de ser meio, ele pode ler que é 5, depois é 10, é 15. Então, todos esses detalhes nós vamos tentar colocar nesse olhar quando a gente vê um exercício dessa forma. Então, perceber muito que a comanda, olha os intervalos, será que ele consegue ler esses intervalos? Será que ele entendeu? Ou será que ele não está conseguindo entender que números que estão ali colocados como distratores, como o gabarito, como as nossas alternativas, tá? Então, tudo isso faz parte dessa questão. Vamos para a questão do segundo ano para a gente ver agora? Então, a gente vai pegar lá do segundo ano, né, que a gente já comentou esse slide aí, nós conversamos um pouquinho sobre ela. A questão do segundo ano, a mesma coisa, nós tivemos o quê? 78% dos nossos estudantes erraram. E é uma questão o quê? Que fala de associar figuras espaciais às suas planificações. E a gente percebe que ao longo das séries e anos, o que acontece? Nós professores, deixamos de trabalhar com a planificação de algumas figuras. Às vezes a gente não constrói essas figuras no momento certo, na hora da gente começar a desmontar e montar figuras, os alunos vão tendo dificuldades de ter essa observação.
Para isso, a gente tem softwares de geometrias dinâmicas, nós podemos fazer com papel, podemos fazer com modelos em 3D, aí usando isopor. A gente tem que começar a fazer talvez um material manipulável para esse tipo de aluno, para ele conseguir entender como que se faz o quê? Uma planificação de uma figura, que não é simples. A gente observa a planificação, a gente imaginar aquela figura, ver as rotações que ela tem, apenas olhando uma figura, não dá. Então vamos ver a questão, como que ela funciona aí para a gente. Olha lá, ó, ela considera um sólido geométrico apresentado na figura abaixo. Eu vou chamar a atenção de vocês que quando eu olho essa figura, quando a gente vê a habilidade, ele fala o quê? De figuras cubos, pirâmides, e aí não é uma figura bonitinha como essa, é uma figura espacial que ela é formada por quê? Por vários retângulos sobrepostos um ao outro, onde a gente está pegando as faces. Então não tem essa pirâmide que é acostumada a trabalhar. E aí a gente vai observar, quando a gente vê as alternativas que tem, são todas alternativas o quê? Muito parecidas com elas. Então o que o aluno vai fazer? Ele vai ter que investigar, ele vai ter que observar, ele vai contar aí nessa figura quantos retângulos iguais eu tenho, ele vai ter que observar a parte de trás da figura, que na verdade, que parte que está formando atrás? Aquela linha pontilhada que a gente observa, ela forma de um lado o quê? Um retângulo, talvez, forma um quadrado? Que figura que ela está formando ali? E aí como ela encaixa? Então a gente vai começar a contar as figuras, marcar, ver a quantidade certinha e depois, às vezes pode ter a mesma figura, mas como ela está em lugar diferente, na hora de eu montar, dela fechar, ela não fecha, ela fica virada, não é? Não é o caso aí de alguns extratores, ele vai virar a formação, na hora que eu começo a juntar, ele não forma a figura, apesar de ser figura igual. A única diferença, talvez, é a posição que está o quê? Aquela escada que forma, né? Aquela figura ali para nós. Então, na verdade, tudo isso ele tem que ser analisado. E aí, como a gente percebe esse distrator, ele vai mostrar onde está a falha dele. Será que esse estudante ele conseguiu observar pelo menos os retângulos iguais? Será que ele conseguiu observar que a figura que forma a base dessa escada, ela tem que estar do mesmo lado? Será que ela pode estar no lado inverso? Será que ele conseguiu observar a parte do fundo? Tudo isso o aluno vai investigar até ele conseguir o quê? Acertar qual que é o gabarito correto, qual que é a alternativa correta. Então não é simplesmente a gente olhar uma figura dessa e montar. Lógico que nós, como professores, nós não começamos a trabalhar com o aluno dessa forma. Essa é uma habilidade que ela vem sendo construída desde o ciclo 1. Onde a gente começa a ter o primeiro contato com as figuras geométricas. E ela vai, cada vez, ela vai o quê? Se aprofundando. Quando a gente fala daquele conteúdo em espiral, a gente lembra, a gente começa lá no ciclo 1, trabalhar talvez com as primeiras figuras, com um cubo, e vamos chamar aí de um hexaedro regular, já vão mudando os nomes, né, para a gente colocar os nomes corretos da geometria, e aí a gente vai trabalhando com essas figuras, vai planificando, até a gente conseguir chegar no nosso ensino médio, que é uma questão, apesar da habilidade não parecer do ensino médio, ela é totalmente do ensino médio, por quê? Porque a figura aí trabalhada, ela tem a cara do ensino médio, é uma figura com mais detalhes, com mais coisas para a gente colocar. Então é essa parte que a gente pensa nas nossas alternativas. E aí que a gente vai trabalhar. E vamos lembrar, os nossos alunos têm 78% dos nossos estudantes erraram essa questão. Por que será que eles erraram? Cada turma é diferente uma da outra. Uma questão que a gente vai analisar agora, que é lá do terceiro ano do ensino médio, a gente deixou essa para vocês aí, os 2 PPTs, para vocês analisarem com o que a gente falou, nós vamos conversar sobre essa questão. Essa é uma questão. Se a gente olhar o nível de erro, né, temos 81% dos alunos erraram essa questão. Olha como pesa só da gente olhar a metade do copo vazia, né? Para a gente olhar a metade do copo cheio, eu vou falar 19% acertaram, a gente fica até feliz. Mas quando eu falo 81% erraram, eu dou um peso maior. Então, o que está acontecendo com o nosso estudante? Como que ele não consegue associar uma equação linear do primeiro grau com 2 incógnitas na reta no plano cartesiano? Sendo que isso a gente começa a estudar com equações da reta onde? No 7º ano. Aí fala, mas é uma habilidade do 8º. É uma habilidade do 8º. E é a equação de 2 retas. A gente começa a resolver os nossos sistemas lineares com 2 variáveis, começa a resolver as equações com 2 variáveis, começa a trabalhar um pouquinho mais no 7º, 8º ano. Quando a gente chega no 1º ano, a gente muda o nome dessa coisinha aí, né? Ao invés de ser uma equação linear com 2 variáveis, 2 incógnitas, ela passa a ser o quê? A gente troca um y por um f e vai chamar de uma função. E aí a gente carrega ela de todos aqueles detalhes da função. E vai trabalhando com função do 1º grau, depois a gente põe a função do 2º e ela vai ganhando corpo.
Quando chega no terceiro ano do ensino médio, a gente dá outro nome para ela. A gente volta a trabalhar com o nome inicial dela, que é o quê? É o que ela é. Ela é uma equação da reta. Se ela é uma equação da reta, o que é esperado de uma equação linear com duas incógnitas? É esperado que quando eu trocar os valores para ela que satisfaçam, ela dê uma reta. E aí eu vou entender lá no terceiro ano do ensino médio, que é essa questão, por que quando eu tenho um coeficiente angular para nós que ele é negativo, que na verdade é a tangente que a gente está calculando dessa reta, por isso que ela dá o quê? Ela corta os quadrantes pares para nós. E quando é positivo, ela corta os quadrantes ímpares. Então nós vamos ligando aquele assunto que começou lá no oitavo ano, sétimo ano, e nós fomos estendendo ao longo dos anos. Se eu não sei essa linha de pensamento, eu não consigo trabalhar com esse tipo de questão. Então é importante que nós conhecemos essa questão, esse tipo de enunciado, para saber aonde é que o meu aluno está errando. Ele não está sabendo trocar, ele não está sabendo ver, ou será que ele não entendeu que aquilo que está lá na nossa questão é talvez uma função? Então, vamos ver a questão para a gente agora? Olha lá, olha que questão legal. A comanda é: considere a equação linear apresentada no quadro abaixo. Quando ele vê essa questão, será que ele imagina que isso é uma função? Minha primeira questão, minha primeira pergunta para vocês, porque muitos alunos não vão saber que isso é uma função. Não vai saber que isso é uma equação da reta, porque não está aparecendo daquele formatinho que é conhecido com eles. Então, repertoriar o nosso aluno é dar ferramentas para esse estudante conseguir ver esse tipo de coisa, esse tipo de questão. E olha só que interessante, se a gente fosse montar aí basicamente a nossa equação, eu já sei o quê? Quando eu deixo o y positivo de um lado e o x vai negativo para o outro, obrigatoriamente eu já vejo o coeficiente angular. Se ele é negativo, ele corta os quadrantes o quê? Pares. Então, se cortou os quadrantes pares, eu já sei que ela é decrescente. Não tem problema que todo mundo aí é decrescente, não é? Então, não tem problema. Então, eu já sei que qualquer uma das alternativas são corretas. Aí eu tenho duas formas que eu posso resolver isso. Uma é encontrar os zeros da minha função. Se encontrar os zeros, é resolver as equações. É dar valor para o x e encontrar do y. Dar um valor para o y e encontrar de x. É o mais tranquilo. Mas para que eu encontro o zero da minha função, né, de uma equação dessa? Eu encontro para saber o quê? Aonde o meu gráfico ou a minha linha, a minha reta, está cortando os eixos coordenados para a gente. Mas eu não preciso fazer disso. Se eu lembro que isso daí eu posso transformar numa equação reduzida da reta, eu vou fazer o quê? Vou fazer que 2y vai ser igual a quem? A menos 3x menos 6, vai passar o 2 dividindo, não é isso? Aí vai ficar o quê? Que y é igual a quem? A 3 meios menos 3 meios de x menos 3. Olha o coeficiente linear. O que significa o coeficiente linear? Significa que o meu gráfico, obrigatoriamente, ele corta o eixo das abscissas, o famoso eixo y, onde? No ponto menos 3. Aí eu procuro dos gráficos qual dele corta no menos 3. Já resolvi quase o meu exercício. Mesmo assim, se tiver outro que corta no menos 3, eu vou encontrar o quê? O valor de quem? O valor do x. Ou seja, eu vou falar então que o meu y é 0, eu vou encontrar o valor de x para nós. Está vendo como que a gente consegue resolver um tipo de questão ou de item dessa forma? Conhecendo. Mas aí eu vou chamar a atenção que a Silene comentou e o Valdir comentou. Olha a taxonomia de Bloom. Quando a gente observa esse item, olha, a habilidade é do sétimo ano, só que a forma que ele foi cobrada, oitavo ano, só que a forma que ele foi cobrada não tem cara de oitavo ano, tem cara do quê? De ensino médio, porque olha que envolvia equação da reta, coeficiente angular, coeficiente linear, envolve função, a gente vê que isso é uma função, envolve tantos detalhes que só quem tem o conhecimento do ensino médio consegue resolver. Então, por isso que é uma questão que ela está na nossa terceira série do ensino médio. Então, aí nós conseguimos resolver ela. E aí eu tenho o quê? Eu não tenho meu desenho suporte, percebe que não tem aquele suporte? Eu tenho o quê? O enunciado e a comanda. E aí eu tenho que descobrir qual que é. Aí a equação apenas faz parte do meu enunciado, da minha comanda. Ficou clara essa questão para nós? Eu acho que ela é gostosa a gente trabalhar. Os nossos alunos têm muitos erros ainda. A gente mostra que 81% erraram, mas às vezes ele não conhece, ele fica achando que é caixinha. A caixinha da equação, a caixinha da função, a caixinha
da equação da reta, e na verdade o conhecimento está o quê? Na forma de espiral, e cada vez ele vai dando maior amplitude, ele vai tornando esse conhecimento mais amplo. Eu, como professor, eu tenho que sair lá da minha função e chegar na minha equação da reta. E eu tenho que fazer com que o meu aluno também consiga sair da equação da reta do terceiro ano do ensino médio e voltar lá na equação de duas variáveis do oitavo ano. Quando a gente consegue isso, esse tipo de questão para este tipo de estudante, ela se torna fácil. Tá? Então, o que a gente está conversando o dia de hoje, né? A gente já viu como vai resolver aí. Trabalhamos esse encontro que nós revisitamos aquele cronograma nosso, toda a nossa estruturação da nossa formação, da nossa PPC, referência ao nosso quarto bimestre, nós retomamos os aprofundamentos, sintetizamos os conceitos, as ideias, discutimos aquilo que foi falado na formação de etapas, as nossas parte 1, juntamente com as nossas pílulas do conhecimento, nós fortalecemos essa semana de estudo intensivo para a gente fazer uma reflexão naquilo que ela mostra para nós, aquilo que o nosso aluno conhece e aquilo que eu tenho que aprimorar para o próximo ano, para os nossos alunos. Está no final do ano, mas o ano que vem eu tenho também essa turma, eu posso aprimorar, eu posso ver as defasagens, eu posso estudar um pouquinho mais. E nós discutimos sobre a estruturação das questões, nós vimos como que essas questões são feitas, como os itens são feitos. Não é simples fazer um item ele tem esse problema do distrator, não adianta eu fazer um distrator que não leve a pensamento nenhum. Então, quando eu faço um item de múltipla escolha, cada item tem que ser muito bem pensado. Eu falo para vocês que é muito mais fácil construir o gabarito do que construir os distratores, porque o distrator eu tenho que pensar naquilo que o aluno pode errar, ou seja, quando ele faz o mapa mental dele, ele vai cometer um erro. Naquela estradinha que ele comete aquele errinho, a gente tem que pensar por quê? Porque aí a gente vai consertar, vai conseguir mexer, vai conseguir mostrar para o aluno que aquele caminho não é o correto. Bom, o que nós trabalhamos no dia de hoje como nossas referências bibliográficas, né? Nós deixamos as nossas referências, que é a nossa fonte de estudo, a nossa fonte de inspiração, porque é através dela que a gente consegue montar esse material para vocês. E ficam aqui os nossos agradecimentos para vocês por estar presente nesse dia de hoje, por poder assistir essa nossa fala. Passo a palavra aí, Valdir, para a gente. Oi, Everaldo, agradecido aí pelas explicações e nesse momento, né, eu acho que a Sirlene também, nesse momento que você foi fazendo as explicações, eu fui formulando aqui na minha cabeça, eu fui retomando, né, revisitando as nossas formações, e a estrutura da construção, ela tem tudo a ver com a construção do raciocínio lógico, né? Quando a gente está lá montando o enunciado, a gente está naquele pensamento lá das ideias, e aí a gente forma uma imagem para ter a percepção lá do todo, né? E o nosso estudante precisa, a partir do momento que ele faz essa percepção, resgatar conteúdos que ele já teve anteriormente, né? Revisitar esses conteúdos para que ele possa se utilizar desses componentes, desses conceitos para resolver os processos, né, que estão chegando agora, a atividade que está chegando agora. Então, faz todo sentido, né, quando a gente constrói os distratores, né, que a gente construa os distratores realmente focando aí no ponto, né, que nós entendemos que o aluno possa cometer algum equívoco. Por quê? Porque quando eu recebo a atividade desse aluno e vejo que ele utilizou, né, que ele teve um equívoco aí na atividade, ele utilizou um distrator X, por exemplo, né, eu sei que ele cometeu aquele descuido naquele processo para que ele chegasse àquele distrator. Logo, a partir do momento que eu cheguei nesse conceito aí do distrator, o que eu faço, né? Que o aluno que errou nesse ponto, eu faço com ele uma reconstrução aí do processo lógico para que ele passe a entender, né, o porquê que aquele processo que ele utilizou estava equivocado, né? Então, de antemão, agradeço aí, né, a presença do Everaldo e da Sirlene, né? Vou passar para que eles possam fazer as considerações finais. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo encontro na semana que vem. Obrigado a todos, né? E se cuidem aí nesse período final de trabalho que nós estamos tendo. Sirlene, passo a palavra. Obrigada, Valdir.
Eu queria agradecer a companhia dos professores até esse momento. É muito bom sempre ter essa conversa com vocês, principalmente quando a gente tem a presença de outros colegas com a gente. E fiquem bem, se cuidem. Até a próxima. E eu vou passar a palavra para o nosso colega Everaldo. Com você, Everaldo. Obrigado, Valdir. Obrigado, Silene, pelas palavras, porque a gente está agradecendo esse final de encontro nosso, professores. É um prazer realmente estar aqui com vocês. Foi muito bom trabalhar esse ano com vocês. Eu acho que nesse finalzinho aqui, nessa reta final, todo mundo já se preparando para descansar e a gente falando da SEI, mas a gente sabe que o professor, nós acabamos um ano, mas já estamos pensando no ano seguinte. Nós já estamos pensando no que o nosso estudante precisa. O que eu vou trabalhar com esse aluno? E esse é um momento interessante, porque nesse conselho do quarto bimestre que nós fazemos ao final do ano, a gente já pensa o quê? Tudo aquilo que a gente vai planejar para o ano que vem, tudo aquilo que nós vamos executar. E aí a gente faz essa análise, esse final. Um grande abraço a todos, se cuidem, fiquem em paz e um bom final de ano para todos.